Amém, queridos? Então vamos ler aqui a palavra e depois nós vamos orar como nós temos feito. Queria ler com você rapidinho o início aí do capítulo 18 de Gênesis. Diga assim: o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Você percebeu aí que o nome dele já mudou, né? Na porção anterior ele chamava-se Abrão, né? Pai exaltado. E aqui a letra do nome de Deus, o tetragrama, né? O Yahvé, ele é acrescentado ao nome de Abraão. Talvez até uma simbologia, porque Deus é pai de todos, daqueles que querem, claro, né? Mas Deus é pai de todos, daqueles que querem, claro, mas não deixa de ser pai de toda uma grande multidão de povos. Abraão não é diferente, porque a partir dele, aqueles que passam a crer em Deus passam a ser um povo espiritual, né? Então o versículo 1 diz assim: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre. Não é Maré não, irmãos, tá? De Manre. Quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Amém? Começando aqui apenas uma curiosidade, é que lá nos termos originais da palavra, no hebraico, a ideia é que Abraão chama um desses 3 de Senhor, né? Dando a ideia de uma divindade. Então é curioso porque aqui nós percebemos que Abraão de alguma forma reconheceu que um deles era o Senhor. E aqui tem uma manifestação que a teologia chama, que é da teofania, que é quando Deus se faz, né, humano, se faz ser percebido. Claro, de uma forma que o homem possa suportar, ok? Então, há uma curiosidade, por que é importante você saber disso? Porque nos meios teológicos, nos meios doutrinários, passa-se a ideia de que Deus ele não se humaniza. Muitas vezes. Claro que em Cristo Deus se fez homem, de forma quase que contínua, né, na pessoa de Cristo. Mas aqui nós temos uma manifestação dele em forma de homens, de tal forma que nós percebemos que Deus ele tem o desejo de se aproximar do ser humano. Então isso é muito importante. Você perceber, nos círculos judaicos, por exemplo, nos mais ortodoxos, eles entendem, por exemplo, por isso que existe a crítica em relação a Jesus, de Jesus ser ou não o Messias, porque eles dizem o seguinte: Jesus não é o Messias porque como que Deus vai se humanizar? Deus não se humaniza, Deus não pode ser comparado ao homem. Claro que na sua essência absoluta, evidentemente não, o homem pecador, mas Deus também, ele se faz conhecer também de forma humana, tanto é que Abraão chama esse homem que se manifesta aqui, um desses homens, de Senhor. E não é um Senhor como você diz assim: mas é Senhor, Senhor, apóstolo. Você pode chamar Senhor meu Pai, né? Ser humano. Mas não foi nesse sentido. Lá no hebraico dá a ideia de uma divindade. Ele estava se referindo a um daqueles homens como Deus. Mas não está escrito Deus, mas essa é que é a ideia lá no original, ok? Por isso que eu falei, eu li com você essa passagem aqui, ó. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Ao vendo-os, correu a porta da tenda da conexão e prostrou-se em terra, né? Bom, então aqui é só uma curiosidade, tá? Aqui uma curiosidade do texto aqui. Bom, o que eu quero dizer para você aqui? Porque agora, onde que eu quero chegar? Olha só. Por que Abraão, ou melhor, por que esses 3 vão aparecer a Abraão? Eles têm uma missão, esses 3. Um especificamente tem, e depois os 2 nós vamos falar na sequência qual é a outra missão deles. Um deles vem com o intuito de fazer uma promessa a Abraão, de que Abraão, ele, seria pai. Olha só, voltando um pouquinho no versículo 24 do capítulo 17, diz assim: tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, Abraão, com 99 anos, ele foi circuncidado, ou seja, começa-se a praticar a circuncisão, né? É estabelecido. O que é a circuncisão? Falando aqui de forma eufêmica, né? Usando o eufemismo para não usar a palavra, de fato, a circuncisão é um corte que é feito e a retirada do prepúcio, né, do homem.
E aí quem quiser saber prepúcio, depois você pesquisa lá para você entender melhor. Então é a retirada do prepúcio do homem. Por que é retirada? É retirada da forma como uma aliança. E o que sai daquele círculo cortado é a semente para a produção de uma geração. Você pode ver que Abraão, ele não vai pedir riquezas de Deus. Abraão, ele não vai pedir bens de Deus, mas ele vai pedir um filho. Então, talvez, às vezes, nossos filhos dão muito trabalho, às vezes, né? Talvez os filhos não são fáceis de criar, mas ele é um sinal de uma grande maravilha que Deus tem na sua vida. Amém? Ela já estava ali, será que toda mulher assim? Acho que não, acho que só apenas Sara, né? Que é um pouco curiosa, né? Eu acredito, né? Nesse sentido. Esses 3 homens estão conversando com meu marido aí, né? Foi ali ouvir, e aí no versículo... Aí nós temos aí no versículo 10 do capítulo 18. E disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Talvez, né, o ciclo normal, né, que as mulheres têm todo mês, né? Diz uma tradição antiga judaica que Sara riu também, obreira Márcia, porque ela nem tinha útero. Mas isso já é uma tradição antiga, não sei se estão forçando um pouco a barra, né, na interpretação, mas é possível, né? Agora, saber como ela sabia que não tinha útero, eu não sei, né, porque não tinha aquela tecnologia. Mas se é verídica essa tradição judaica, de alguma forma a gente tem como saber. Mas o fato é que o texto diz muito claro, uma pessoa com idade avançada é muito difícil gerar, né? Já pensou, nossos pais com 80 anos, meu filho, eu tô grávida, com 80 anos, mamãe, você engravidou, mamãe. E esse é um negócio assim que a gente, meu Deus, né? O que é isso? Está acontecendo, né? Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Você observou que o Senhor dessa passagem, ele é com S minúsculo, diferente do S do versículo 3, e disse, Senhor meu. É diferente, né? Então, é por isso que dá a ideia do hebraico, o tetagrama ali, né? Talvez seja a ideia de Adonai mesmo. Voltando aqui, versículo 12. Bom, versículo 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara dizendo, será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Diga para o seu irmão aí. Para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Não é Abraão dizendo, não. É Abraão. Aliás, o Senhor dizendo a Abraão. Deus está dizendo para ti. Talvez você esteja passando uma coisa impossível. Que é impossível aos olhos humanos ser resolvida. Mas diante de Deus, diante de oração, você crendo, ficando firme, algo vai acontecer. Talvez não aconteça como você quer, mas que Deus vai fazer acontecer, vai, da forma dele, vai dar certo. Mas que não tem nada impossível a Deus. Amém? Nunca confunda que o que o homem quer que Deus faça. Por exemplo, pense comigo. Deus pode fazer tudo? Pode. Tem alguma coisa que é impossível para ele? Beleza. Agora eu vou usar um argumento filosófico muito utilizado para tentar desmerecer o poder de Deus. Deus pode criar uma pedra muito pesada? Ele pode fazer uma pedra muito pesada? Ele pode fazer uma pedra muito pesada, muito pesada? Beleza. E ao mesmo tempo que ele não possa carregá-la? Por quê? Mas ele não é todo poderoso? Ele pode criar uma pedra muito pesada, que ao mesmo tempo ele também não possa carregar. Mas tem muita gente que usa esse argumento para tentar. Onde que está o problema desse argumento? É o problema da contradição. Por exemplo, qual é o cheiro da cor azul? A cor não tem azulado, a cor não tem cheiro. Entendeu? Então o que acontece? Nós temos o problema da contradição. Existem argumentos que são lógicos, mas eles têm problema de construção argumentativa. Porque, por exemplo, aí nesse argumento não se considera
a soberania e o poder de Deus. Deus não pode fazer algo que contradiga o seu próprio poder. Por exemplo, Deus é todo poderoso, então ele pode pecar? Não, porque você não está considerando a santidade de Deus. Deus é boníssimo, é perfeito. Se você não considerar esses atributos, você vai entrar em contradição. Entendeu? Então o que eu quero dizer aqui para você, Deus ele vai fazer algo, ele pode até fazer aquilo que queremos, mas porque aquilo que queremos está de acordo com a vontade dele. Por isso que João fala que se nós pedimos aquilo conforme a sua vontade, ele vai nos dar. E Tiago vai dizer, por que vocês pedem e não recebem? Porque pedem para vossas próprias vaidades, para as suas próprias vontades. Então tem coisas que nós vamos pedir a Deus e graças a Deus porque ele não nos responde. Tem um livro do Rodrigo Bibo chamado O Deus que Destrói Sonhos, leia, muito interessante, mostrando que o fato de Deus muitas vezes não responder o que queremos, não quer dizer que ele não está respondendo, entendeu? Porque até numa situação muitas vezes drástica, nós não temos irmãos, vamos lá, nós somos totalmente limitados. Como é que nós vamos ter a leitura plena das coisas, do futuro? Nós não temos como ter. Entendeu? Claro que tem muitas coisas que vamos orar e vai acontecer, como eu disse, porque está na vontade de Deus. Outras não. Mas é aí que muita gente se frustra com Deus, porque não entende a soberania de Deus. Olha só, se o crente, o cristão, ele não entende a doutrina da soberania de Deus, ele vai se desviar. Porque ele não vai entender quando ele passa uma crise na família, ele não vai entender porque ele está passando um problema com os pais, o crente não sabe porque às vezes está passando um problema com os filhos, não sabe porque ele está passando um problema financeiro, porque ele esfriou, porque ele está enfermo. Se ele não entender a doutrina da soberania, ele vai se frustrar. E quando eu entendo a doutrina da soberania, eu entendo que apesar daquilo que eu não entendo, Deus está no controle. Claro, a gente não deve também confundir que existem coisas também que nós estamos colhendo porque nós plantamos, né? E nós precisamos também de ser honestos também. Não, eu estou passando isso porque realmente eu plantei, né? Então, às vezes, não é nem o diabo, somos nós mesmos. Claro que o diabo às vezes nos tenta, mas eu sempre digo o seguinte, que o diabo nos tenta e nos joga lá, vai, te quebra aí que o negócio é contigo, o pecado é teu. O meu trabalho é te tentar, o pecado é contigo, né? Pois bem, e aí o que acontece? Versículo 14, já falei, né? Falei para você dizer para o seu irmão, né? Acaso a coisa é demasiadamente difícil? Então tome posse, para Deus nada é impossível. Amém? Todas as coisas são possíveis dentro da soberania de Deus. E dentro da sua santidade dos seus atributos, né? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém? Então Sara, receosa, o negou dizendo, irmãos, olha, o ser humano é uma benção, né? Não ri não. Quer mentir para Deus, irmão? O ser humano é assim, né? O ser humano ri não, Senhor. Aí o que Deus falou assim? Riu sim, certo que riste. O ser humano é assim, fez não, porque o ser humano esquece, né? Outros são maliciosos, não fiz não. Amnésia instantânea, né? Espírito de Dory, né? Quem lembra do Procurando Nemo, né? Procurando Nemo, né? É perda de memória instantânea, né? Na verdade, eu diria que o ser humano, ele é muito espertinho, né? Ser humano. Mas aí o que acontece aqui, ó? Quero que você entenda nesse primeiro momento que esses homens que vieram, né? A Abraão, o Senhor, por isso que o título diz, né? O Senhor e 2 anjos aparecem, né? Aí aqui, eu não vou também aqui dizer quem é, eu só suponho, né? Talvez fosse Miguel, talvez fosse Gabriel, não sei. O arcanjo, um suposto arcanjo, que ninguém sabe se Gabriel de fato era um arcanjo, embora a tradição judaica diga que Gabriel ele é um arcanjo. Ele diz que Miguel é um arcanjo, Gabriel é um arcanjo, Rafael é um arcanjo, Uriel é um arcanjo, o que mais? São 5 ou 6 classes, ou são 7 que são anjos, né? Que a tradição judaica, assim, ela diz, né? Então, eles chegam aqui com a missão de trazer... Olha que maravilha, irmãos. Quando Deus quer trazer um filho, o próprio Deus traz. Vem trazer a promessa, isso é muito bonito. Então, eu tenho certeza, irmãos... Olha só, a gente pensa assim, é só se deitar aqui e nasce. Pode até ser, em alguns momentos. Mas mesmo assim, eu creio que Deus que gera aquela alma dentro daquele corpo. Por que eu entendo isso? Eu vou dizer para você meu entendimento. Porque a Bíblia fala sobre isso. E dentro da minha compreensão, o que eu vejo também? Você já pensou que nossos pais, né? Toda vez que se deitasse, nascesse, você tinha muito irmão.
pode ter certeza. Você tinha muito mais irmão que você pode imaginar. Entendeu? Fora aqueles que nossos pais muitas vezes nem falaram, né? Que às vezes, né, por constrangimento, por medo, por vergonha, às vezes até acabaram tendo um aborto, né? Muitas vezes que aconteceu ou proposital ou não vou julgar. Halila, não tô, Deus me livre disso, não tô julgando. Mas às vezes acontece, o pai às vezes não fala por vergonha, né? Poxa, né? É muita dor muitas vezes, né? Ou proposital ou não. Agora você imaginou, se toda vez que nascesse, deitasse, irmãos, nascesse, era muito irmão, era muito menino, irmão. Menino mesmo assim todo ano era um, né? Assim. E isso aí a gente sabe que não é bem assim. A mulher tem um ciclo também. Se ela não tiver no ciclo dela também, no ciclo, como é que chama? Fértil, né? Inclusive, irmãos, eu tenho lido um pouco, irmãos, sobre isso, né? Aí tem homem bobo que não entende, né? Quando a mulher tá com a sua lubrificação lá assim, mais pegajosa ali, é porque ela tá no seu período fértil. Esse é o sinal. E aí, se deitar com o maridão aí, a chance é grande, irmãos. Então assim, não é bem assim, só se deitou, veio, né? Então Deus, ele quer que aquela criança ela venha com algum propósito. Amém? Quem está entendendo? Amém? Tranquilo? Então eles vêm para anunciar isso aqui, esse evento aqui na vida de Abraão, que é o nascimento de Isaac, né? Aí veja só, a gente já concluiu aqui a palavra que eu quero parar aqui um pouquinho. Olha só, a partir do versículo 22, Deus vai dizer para Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. São duas cidades, inclusive o seu sobrinho mora ali. E aí é por isso que Abraão começa a interceder pela cidade, dizendo assim: Senhor, vai destruir a cidade, mas se tiver 50 justos, Senhor, se tiver 45, Senhor, se tiver 40, se tiver 35, Senhor, se tiver 30, se tiver 20, Senhor. Aí ele fala assim: não destruirei a cidade. Aí o que acontece? Eu acho que ele lembra do seu sobrinho Ló, que até então vocês lembram que os pastores de Ló e o pastor de Abraão começam a brigar, a se desentender, e Abraão falou: olha, nós estamos aqui numa planície muito grande, para que a gente nós somos parentes, para que não haja confusão entre nós. Se tu for para o norte, eu vou para o sul, se tu for para o leste, eu vou para o oeste, escolhe o teu local. E aí Ló escolhe um local e Abraão vai para outro e está tudo bem. Só que ele sabia onde seu sobrinho estava, Ló, né? E aí o que ele pensa? Poxa, se o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, me vai destruir o meu sobrinho. Eu estou conjecturando porque não diz necessariamente assim, né? E aí no capítulo 19, os anjos vão lá. Aí, irmãos, eu acho um texto assim muito sombrio, esse texto de capítulo 19 aqui de Gênesis. Porque, inclusive, tem um filme que fala sobre isso, que relata um pouco isso, e o filme é meio sinistro, eu acho assim, meio sombrio. Os anjos chegam ali, e quem está na porta para recebê-los? Porque dá a impressão que Ló, diz a tradição, que ele era uma espécie de juiz daquela cidade. Só sentava às portas da cidade aqueles que tinham um papel muito importante naquela cidade. E Ló, possivelmente, era uma espécie de juiz. E no capítulo 19, ele está ali, ele recebe os anjos, e quando ele sabe que é enviado do Senhor, ele propõe levar os anjos, aliás, né, que até então ali era em forma de homens, né, para sua casa. E ele já sabia o que estava rolando na cidade ali. E quando ele chega na casa dele, depois que ele dá pão para eles comerem, alimenta eles e tudo mais, os moradores começam a bater na porta e falam assim: ei, manda esses que entraram na tua casa saírem, porque nós queremos conhecê-los. E essa palavra conhecer aí, ela é um eufemismo. O que é um eufemismo? É quando você usa uma palavra mais branda para não falar uma palavra mais forte que irá chocar. Por exemplo, a pessoa fala bem assim, né? Fulano é muito feio, você vai chocar, né? Não falar assim, fulano é desprovido de beleza, né? Que fica menos... Não, é uma forma. Por exemplo, esse menino é muito danado. É uma palavra que não é muito bom usar, né? Que vem de uma entidade espiritual, né? Danado, né? Que referente a uma entidade espiritual. Mas falar assim, o menino é uma bênção, né? Você usa um eufemismo. É uma palavra mais branda para não dizer o que aquela pessoa é de fato. Então usa aqui a palavra conhecer. Se você for pesquisar conhecer, é exatamente aquilo que você está pensando. Eles queriam fazer as coisas com os anjos, irmãos. Os enviados.
olha o cúmulo que essa cidade chegou. E aí diz que a perversidade dessa cidade indignou Deus. Ao ponto de Deus mandar para que a cidade fosse o quê? A cidade fosse destruída, né? Agora veja que curioso também. E estranho que Ló fala bem assim, né? Olha, deixa esses homens aqui, eu vou dar as minhas filhas que são virgens para vocês. Eles não quiseram os homens lá. Aí os anjos, vendo o nível da perversidade, irmão, desse povo, cegou eles, todos eles que estavam ali na porta, e ficaram perambulando, não sabendo onde estavam, né? E aí Ló recebe o juízo desses anjos, dizendo o seguinte: ó, tu sai daqui, quando tu chegar lá na cidade, que tu vai sair dessa cidade com a tua família, com as tuas filhas, com a tua esposa e tudo mais, e vai e não olha para trás e segue o teu caminho. Quando você chega lá, nós vamos descer fogo, enxofre, e vamos destruir a cidade, as cidades, né? E aí olha o que acontece. Haviam 2 homens que estavam comprometidos com as filhas de Ló. Obrigado, filho. Estavam comprometidas com as filhas de Ló. E Ló vai lá chamar: olha, vai queimar a cidade, vamos embora, vamos sair daqui juntos. E eles começam a rir da cara. Ó, versículo 14, ó, no final do versículo 14. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Eles achavam que Ló estava brincando, né? Estava brincando e não levam a sério. E quando o juízo vai chegar, Ló pega as filhas, pega a esposa e vai. E aí o fogo desce, irmãos, e diz que pareceu uma fornalha, a cidade pegando fogo. E a mulher de Ló, o que ela vai fazer? É encontrado na cidade de enxofre, né? Na região. Os arqueólogos relatam, né, bispo, que existe até sinais realmente que o fato aconteceu ali, né? Quando ele chega Abraão diz que olha para longe, né? O cito que Abraão está olhando assim, e a cidade parece uma fornalha pegando fogo. Mas o que eu quero trazer para você, que me chama muita atenção nessa passagem, fazendo um paralelo entre Ló e Abraão, que eu já concluo para nós orarmos aqui, que é o seguinte: você vê que Abraão, ele era um homem que intercedia. Quando ele soube do juízo, ele começou a interceder. Você não vê essa mesma postura em Ló. Ló estava numa cidade onde ele era para ser luz naquele lugar. E parece que ele está muito passivo ali, vendo tudo acontecer. E isso é uma postura muito ruim que nós, como servos de Deus, podemos ter. E nós não devemos ter esse tipo de postura. Nós estamos vendo tudo acontecendo ali, os pecados mais horrendos ao ponto... Por que o texto relata isso? Irmãos, para que os moradores quisessem conhecer aqueles enviados, é porque com certeza a situação já estava totalmente crítica, né? A devassidão moral do ser humano já estava de tal forma ali que estava insustentável. É por isso que o evento de Sodoma e Gomorra, ele é um reflexo de forma mais... claro que é uma porção do que vai acontecer de forma ampliada em toda a humanidade. Deus vai trazer juízo em todos os povos, em todos os locais. Ló estava ali como juiz na cidade, mas ele não conseguiu influenciar aquela cidade. Pelo menos salvou a si mesmo, né? Não sei se seria um mérito, não deixa de ser um mérito, claro. Salvou suas filhas, a esposa vai olhar para trás com saudade. Minha cidade, parece que gostava de viver naquela cidade. Tem um meme que fala assim, né? O meme é complicado, né? A pessoa tá na janela do avião assim, né? Olhando, tchau, seu bando de... dando tchau para sua cidade, né? E ela, né? Um bando de... Era mais... Irmão, quando Jesus chamar mesmo, tchau mundo. Aí ela, minha cidade está queimando. Não, meu irmão, Deus deu o livramento ainda, está tirando vocês. E transformou-se numa estátua de sal, né? Então eu quero dizer para você que você foi chamado para influenciar, né? Nós fazemos a diferença. Irmão, nós estamos numa sociedade que a cada dia ela caminha
para ser da forma que nós estamos lendo aqui. Está uma discussão aí no nosso plenário, aí na Comissão de Direitos Humanos, um negócio do poliamor. Ou seja, irmãos, tem coisas assim absurdas. É uma própria sodomia e gomorra. Ou seja, a sodomia não é só o homem com, né, como a gente entende, né, o homossexualismo, o lesbianismo, mas é toda a perversão que vai contra a palavra de Deus. Tem cara que é casado com uma boneca inflável, né, e falou que pelo menos não reclama, não sei o que loucura que esse povo inventa, diz que ela não faz nada, pelo menos, ou seja, porque não quer conviver com o ser humano. Tem pessoas que mantêm relações com pets. Não estou dizendo que todo mundo tem pet e faz isso, pelo amor de Deus. Mas tem pessoas que têm relações com animais. Tem tudo que você pode imaginar. Assim, então o mundo está cada vez pior. Aí eu pergunto, eu creio, irmãos, que apesar dos problemas que às vezes temos e passamos, o relacionamento homem e mulher é o que melhor existe dentro dos relacionamentos humanos. Tem problemas? Tem. Inverte isso. Se já é às vezes dificultoso o relacionamento homem e mulher, você imagina se você perverter isso. É uma ilusão achar, não, mas o fulano que tem a opção sexual X, Y, Z, não, ele vive bem, pode até viver, mas em parte, né? Porque não dá para viver tão bem como acha. Mas o ser humano é um ser humano, vive problemas. Não é necessariamente a pessoa porque optou pela a opção sexual X ou Y, né? Que, digamos assim, os problemas acabaram. Muito pelo contrário. Vai ter, eu acho que ainda mais problema. Porque eu acho que dentro do ser humano existe um conflito da não aceitação. Pode ver uma pessoa que ela vive, por exemplo, ainda sem estar casado, quando ela casa de fato, irmãos, todos que já passaram por isso, né, que estavam vivendo sem ser casados, depois casaram, pode até ainda ter alguns problemas, mas uma coisa eu sei que sai do coração, aquele sentimento que parece que alguma coisa está errada. Isso aí sai dentro de você. Pode ter problema, tudo bem, a gente passa algumas dificuldades, mas assim, aquele negócio assim, poxa, eu estou fazendo algo errado, não existe mais no meu coração, na minha vida, né? Parece aquele peso, aquela culpa, aquele negócio de, parece que todo tempo eu estou numa vida errada. Eu tenho certeza que sai aquele sentimento de culpa. E aí, claro que vem os psicólogos para dizer, não, isso foi uma construção cristã, foi uma construção judaico-cristã que o ser humano carrega dentro de si. Não é, irmãos, não é. Mesmo que uma pessoa ela não tenha, eu conheço pessoas que casaram porque entendem que o relacionamento é importante, e sabe que o relacionamento homem e mulher ele é o mais belo que existe. É o mais belo. Se você inverter isso aí, irmãos, o negócio complica. Só o homem vivendo com 2 mulheres, mulher casada com 2 homens. E daí você inventa. Eu fiquei chocado, irmão, vi um flash de um podcast de uma atriz, porque se acha uma celebridade no Brasil, e também estava num podcast com outro casal, conversando, né? E ela propôs ao vivo, irmãos, ter um relacionamento a 3, porque ela acha o homem bonito e também tem uma atração pela outra mulher lá, né? Então o que acontece? É puro egoísmo do ser humano. O casal lá vivendo bem, a mulher quer entrar, e aí topa, não sei o que. Eu falei, meu Deus, onde que nós vamos parar, irmãos? E tem uma rede de televisão no Brasil, ela e tantas outras, mas ela encabeça isso aí, que se você assistir, irmãos, se você não estiver firme, daqui a pouco tu já está cantando o bonde do Tigrão, né? Porque é muita perversão nessa área, irmãos. Ele bate muito nessa área sexual, é muita perversão na área sexual. Apóstolo quer dizer que só quem pratica a perversão sexual é que está no maior pecado? Não, irmãos, todo pecado é ruim. Mas também não podemos dizer que a perversão sexual ela é uma das que encabeça, irmãos, o grande problema do ser humano. Quando a sociedade ela está pervertida na área sexual, você pode esperar, irmãos, o pior para a sociedade, né? Então, assim, nós temos que vigiar, né? E aí, nós vamos ser Abraão nessa geração, nós vamos ser Ló nessa geração. O Ló tá vendo, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, acostumou com a situação. Então, queridos, nós estamos vivendo esse tempo que não sejamos como Ló, que aceita passivamente e tal,
vai estar tudo bem. E estava numa posição boa na cidade, que era um possível juiz da cidade. Que sejamos como Abraão, que intercedeu, pediu misericórdia. Talvez pelo sobrinho, como eu disse no início, mas também, eu creio que talvez clamando por misericórdia também, né? Clamando por misericórdia. E vamos orar por esta geração. Talvez nós não vamos ver aparentemente mudanças, mas nós vamos interceder. Deixa que o negócio é com Deus. Vamos interceder, clamar, chorar. Não aceitar nossos familiares viver do jeito que querem viver. Claro que ninguém vai obrigar ninguém a mudar, irmão. Ninguém chega aí tem que mudar. Ninguém tem esse poder. O poder talvez que nós temos é de aconselhar e de orar. Mas quem faz a obra é quem? É Deus. Porque se o ser humano convence o outro só por convencer, talvez ele tenha até algumas mudanças. Mas a verdadeira mudança eu acredito que é quando Deus toca e principalmente quando nos permitimos ser usados por Ele, né? Então, queridos, eu sei que vivemos até talvez dentro de casa situações parecidas como essa. Dentro de casa mesmo. Você está vendo ali que assim queima o teu coração, dói, você fica triste. Mas eu quero dizer para você, continue clamando. Não seja Ló. Não tem mais jeito. Não tem, irmãos. Continue clamando. Eu sei que às vezes dói. Eu digo para você, eu vou dizer um pastor de Deus, né? Assim, que realmente ama mesmo, um homem de Deus mesmo, sabe? Ele se entristece por tudo que ele vê. Mas Deus nos dá a oportunidade como líderes de acreditar, irmãos, em pessoas que não acreditam mais nem em si mesmas. Então acreditar que as pessoas podem mudar. Enquanto tem vida, há esperança. Talvez conviver vai ser um pouco difícil, mas talvez onde estiverem, continuarmos orando, clamando para que elas mudem. Se elas estiverem conosco, claro, vamos continuar clamando, tendo humildade, paciência. Não adianta também forçar, ser crente chato também, obrigando as pessoas, porque não vai adiantar. Às vezes a pessoa ela cria mais aversão ainda do evangelho, entendeu? Como diz o pastor e também teólogo, né? O Luiz Saião. Deus nos chamou para ser diferentes e não esquisitos. Né? Então tem crente que é esquisito, você olha, é esquisito. Ele se diz que é crente, mas não é diferente, ele é esquisito. Você vê assim, como diz o Rabino Marcelo, é o crentex, né? Tem cara de crente, mas não é crentex, né? Tem todo jeito de crente, andar de crente, fala de crente, mas você vê que está faltando alguma coisa, sabe? Assim, eu não estou julgando, oh meu Deus, não quero julgar. Mas você já encontrou alguém assim? Você olha assim, rapaz, eu quero acreditar que fulano é crente, mas tem alguma coisa assim que eu não sei, mas não bate, sabe? É mais ou menos isso, né? Então, queridos, que nós possamos realmente fazer a diferença, porque a cada dia parece que vai ficando mais esquisito mesmo a nossa sociedade, os crentes também, né? Alguns vão ficando mais esquisitos, mas seja Abraão nesta geração, amém? Seja como Isaac, Deus deu a promessa porque Abraão creu, e aquela geração que Deus estava formando através daquele povo Israel, né? Que iria se formar a partir depois de Jacó, dos 12, das tribos, né? Os 12 filhos de Jacó, Israel posteriormente, seriam aqueles que conduziriam as promessas de Deus, trazendo a restauração do reino, no qual foi quebrado lá atrás com a queda dos nossos primeiros pais, né? Amém, queridos? Quem entendeu essa palavra? Amém? Quem recebe essa palavra? Diga assim, eu sou Abraão nesta geração. Diga assim, eu não serei Ló, passivo, vendo tudo acontecer e nada fazer. Amém? E Ló só foi salvo por quê, irmãos? Quem intercedeu por Ló? Indiretamente. Quem foi? Abraão. Porque os anjos falaram que iam executar juízo e foram para lá. Iam para lá direto. Vocês vão aonde? Pô, meu sobrinho está lá. Não, e se 50, 45 justos? Aí ele foi. Mas o último 20, se tivesse, vou salvar. Na verdade, irmãos, nem o Ló salvou no cheiro, irmãos, também. Porque não sobrou ninguém. Praticamente só a família de Ló, né? E a mulher que virou ainda sal, estátua de sal, porque queria ficar ali, né? Na cidade com pena dos moradores. Amém, queridos?